você vai ouvir ele chamando o seu nome e eu mostrando pra você quem é. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra de nosso Pai Celestial, queridos irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco, se encontra exatamente em 1 Timóteo capítulo 6. Nós vemos aqui a recomendação aos que servem ao Senhor. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque são irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina estas coisas. Glória a Deus. Nós vemos, meus amados irmãos e amigos, o perigo fatal da cobiça. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja fonte de lucro. E que, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aí vem, meu irmão, as exortações aos homens de Deus. Diz a palavra do versículo 11: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a mansidão. Peleja a boa peleja da fé. Apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Exorto-te a que guarde este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempre eterno. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, as recomendações aos ricos também, nós vemos que Paulo não esqueceu de falar a Timóteo essa questão, dizendo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Finalizando no capítulo 6, Paulo também faz um apelo final e bênçãos apostólicas direcionadas a todos, dizendo: ó Timóteo, guarda
o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Louvado seja o santo nome do Senhor. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, são essas palavras que o apóstolo Paulo direcionou a Timóteo nesta manhã maravilhosa que nós estamos fazendo a leitura, para que todos que estão na nossa escuta possam também regozijar-se e ver a verdadeira riqueza da palavra de Deus. Ensinos para os servos. Deus quer que trabalhemos para suprir as necessidades de nossas famílias, também de outras pessoas. É o que nos diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, e muitos outros, como Efésios capítulo 4 e versículo 28. Portanto, meus irmãos, a maneira que trabalhamos mostra muito sobre a nossa relação com Deus, pois todos os trabalhos devem ser feitos como ao Senhor e não como aos homens. É o que nos diz a palavra, Colossenses 3, 22 a 25. Um trabalho mal feito por um trabalhador preguiçoso ou irresponsável, que se chama de cristão, dá oportunidade para outros falarem mal de Deus e da sua doutrina. É o que nos diz desde o versículo 1, dizendo o seguinte: observe bem a palavra de Deus. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo para todos nós. Então, o bom trabalho beneficia tanto ao trabalhador quanto ao chefe. Por isso, o cristão que trabalha para outros cristãos não deve trabalhar menos, esperando levar vantagens ao ser favorecido entre os outros servos. De forma alguma. De fato, o amor que ele trabalhe tem que estar ainda mais para com os dois. Possam, portanto, compartilhar dos frutos do trabalho que Deus lhe concedeu. Irmãos, amigos, caráter dos falsos mestres, que nós queremos falar aqui sobre essa questão, segunda-feira, que nós intitulamos Segunda do Dízimo, falando sobre os servos, a forma de viver para servir a Deus, mostra também os falsos mestres em Efésios. Nos diz lá o apóstolo Paulo que era facilmente reconhecido pela maneira que trabalhavam. Eles não procuravam um bom fruto do seu trabalho para todos, mas ensinavam o que não era de verdade. Promoveram discussões em vez de entendimento, visavam seu dinheiro como o único fim do seu trabalho. Isso é lamentável, são os falsos. No entanto, os perigos da riqueza, nos diz lá no capítulo 6, de 6 a 16, muitos hoje apelam a Deus em busca de bens materiais. Porém, Paulo exorta que o cristão se contente ao ter as necessidades básicas supridas no capítulo 6, versículo 8, como também Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13. A procura das riquezas traz somente tristeza, tropeços na vida de quem quer servir a Deus, pois vem de um coração enraizado no mundo e não no Senhor. Quando nós olhamos para as riquezas que queremos porque trabalhamos para aquilo ali, o coração fica fora da sua vontade de Deus para servir ao Senhor como Ele quer, realmente, de fato Ele quer. Então, meu irmão, o servo de Deus não deve procurar riqueza, porque tal procura é vã e gasta tempo que deve ser usado na busca da piedade e da vida eterna. Então, meus irmãos, a verdadeira riqueza está no versículo 17 ao 19. Mesmo sem buscar riqueza, alguns cristãos terão muitos bens materiais. Para estes é necessário lembrar que tudo é dado por Deus e que se deve confiar nele e não na própria riqueza, porque é passageira, é o que nos diz o versículo 17. De fato, a riqueza verdadeira consiste na prática da vontade de Deus
usando as dádivas dele para fazer o bem a outros. Glória a Deus. Tal serviço preparará o tesouro real para a vida verdadeira após esta vida, meu irmão. Lá no céu, onde Jesus veio preparar um lugar para nós. Por isso nós temos que ter exortações para ajudar irmãos, como Paulo fala a Timóteo. Precisamos guardar a verdadeira palavra, a verdade do Evangelho, também as discussões e contradições na sabedoria de palavras dos outros, então somente iriam desviar pessoas da fé. Porém, a palavra de Deus que Paulo fala, traria a graça do Senhor para todos aqueles que ouvem atentamente. Porque é importante a maneira em que trabalhamos. É a vontade de Deus que busquemos muitos bens materiais? Qual o perigo do desejo de ficar rico? Então, meu irmão, não tem nenhum perigo. O perigo é que o homem vai tirando o seu coração da vontade de Deus. A vontade de Deus que busquemos muitos bens materiais não é isso. Jesus disse em Mateus capítulo 6 e 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Qual o perigo do desejo de ficar rico? É porque as pessoas perdem o seu tempo buscando bens materiais, quando deveriam estar empregados em pregar a palavra e viver o Evangelho. Por essa causa nós nos preocupamos, toda segunda-feira está aqui falando das verdadeiras riquezas, que não é o dízimo, que não é a posição social, que não é carrões, que não são bens materiais, mas a riqueza verdadeira se encontra no céu, onde Paulo diz em Filipenses 3:20, a minha cidade está no céu, de onde eu espero meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha cidade, minha riqueza não deve estar aqui, minha riqueza deve estar na minha cidade, lá no céu, onde a Bíblia declara que as ruas são de ouro e os muros são de cristal. Por essa causa, meus irmãos e amigos, devemos sim, cada dia que se passa, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como Jesus ensinou, e depois as demais coisas serão acrescentadas. Esta é a verdadeira riqueza daquele que serve a Deus. Então, meu irmão, você que trabalha em uma igreja, você que está buscando bens materiais, com o braço do pescoço do irmão e com o outro braço, a outra mão no bolso dele, deixe de ser ladrão, aceite a palavra de Deus, deixe de querer riquezas de bens materiais e viva o verdadeiro evangelho, o qual o Senhor Jesus mandou pregar. Verdadeiro evangelho que perdoa, que tem amor, que tem paz e que divide o que se pode com os demais, tá bom? Nada de querer o que é alheio. Isso é pecado, é realmente a pessoa se tornar um ladrão. Pelo contrário, nós ensinamos aqui, quem era ladrão deixa de ser. Quem era um assassino deixa de ser. Porque a Bíblia diz que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo agora se fez novo. Fique nessa página da Bíblia, novo em Jesus, novo cidadão, nova riqueza no céu e nada aqui da terra, porque aqui é passageiro. Vamos orar ao Senhor em o nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar poderosamente todos aqueles que estão na nossa escuta. Que o Senhor venha abençoar poderosamente as famílias, os pastores, os irmãos, os auxiliares, toda a igreja que possa entender a tua verdade. Peço e agradeço no nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Deus te chamar, você vai ouvir. Canta, povo de Deus. Quando Jesus te chamar, você vai ouvir Ele chamando o seu nome e eu mostrando pra você